Olá, jovens padawans, que bom ter vocês por aqui para mais uma análise. Hoje a gente vai mergulhar num tema que, olha, muda completamente o jeito como a gente enxerga o Estado, o direito e até a nossa própria história. Imaginem que a nossa sociedade é uma casa gigantesca. Aí, do nada, essa casa sofre um incêndio terrível. Quando o fogo finalmente é apagado, o que a gente faz? A gente não pode simplesmente passar uma tinta por cima da parede toda queimada, cheia de fuligem, e fingir que nada aconteceu, né? A estrutura está abalada. A gente precisa limpar os escombros, entender como esse incêndio começou e, principalmente, instalar alarmes para que isso não aconteça de novo. Então, futuros juristas, a justiça de transição é exatamente isso. Ela é essa arquitetura de reconstrução de uma democracia logo depois de um grande incêndio autoritário. Para a gente organizar bem as ideias hoje, o nosso roteiro vai passar pelos fundamentos da justiça de transição, os modelos e seus 5 pilares fundamentais, como foi a experiência aqui no Brasil, alguns casos globais misturados com a justiça restaurativa e, para fechar, o grande desafio do nunca mais. Vamos começar pelo primeiro ponto: fundamentos da justiça de transição. Ou seja, porque não podemos simplesmente esquecer o que aconteceu e seguir a vida. Todo país tem as suas cicatrizes históricas, sabe? Mas tem algumas que são bem mais profundas, principalmente quando quem causou a ferida foi o próprio Estado. Então eu lanço essa pergunta para vocês pensarem logo de cara. O que a gente faz quando o Estado, que na teoria existe justamente para proteger as pessoas e garantir direitos, vira uma máquina sistemática de opressão? E detalhe, a gente não está falando de um errinho burocrático, não. Estamos falando de coisas pesadas, tipo tortura, desaparecimentos e censura institucionalizada. Muita gente acha que é só escrever e promulgar uma nova Constituição democrática que, num passe de mágica, o Estado quebrado se conserta. Mas a democracia não é só apertar um botão nas eleições, né? É um processo muito mais complexo. E é exatamente aí que a justiça de transição entra em cena. Tirando aquele juridiquês pesado que a gente vê nos livros, dá para definir a justiça de transição como um conjunto de ferramentas. Ferramentas legais, políticas e sociais mesmo, que servem para construir uma ponte. Uma ponte que tira a sociedade de um regime de violência autoritária e leva para um Estado verdadeiramente democrático. E o segredo de como a gente atravessa essa ponte é enfrentando o passado. A gente olha para trás investigando as violações, atua no presente reparando quem sofreu com tudo isso e protege o futuro para garantir que o horror simplesmente não volte a acontecer. Analisando as nossas fontes de hoje, fica muito claro que essa justiça está super ligada aos direitos à memória, à verdade e à justiça em si. Memória e verdade não são só um exercício de nostalgia ou um capricho de quem quer reviver o passado. Eles são direitos fundamentais. É crucial que vocês, desde esse comecinho do curso, entendam uma coisa. Justiça de transição não é vingança. Não é revanchismo político de um lado contra o outro. É pura e simplesmente responsabilidade histórica. Seguindo em frente, vamos para a parte 2, modelos e 5 pilares. A mecânica de como a gente faz essa reconstrução. Porque, vejam bem, nem toda democracia é reconstruída do mesmo jeito. Tem a chamada transição por ruptura, que é quando o regime autoritário cai de uma vez, de forma abrupta. É um colapso total. Os antigos governantes perdem completamente o poder e isso acaba abrindo um espaço enorme para reformas profundas e para que as pessoas sejam responsabilizadas judicialmente. Mas existe também a transição negociada. Nela, o antigo regime ainda tem muita força política, então ele mesmo senta à mesa para negociar as regras da própria saída. E aí, adivinhem só, quem cometeu os crimes muitas vezes aproveita para criar leis de anistia para perdoar a si mesmos. Fazendo um paralelo com a nossa casa incendiada, é como se a gente deixasse a pessoa que causou o incêndio escolher quais cômodos da casa nova a polícia vai poder investigar. Complica, né? Mas independente de como a transição acontece, para a casa parar em pé, ela precisa de estrutura. E aqui entram os 5 pilares inseparáveis da justiça de transição. A gente tem a verdade, que revela os fatos que tentaram esconder, a memória, que preserva e dá um sentido público para essa história para que as vítimas não sejam esquecidas, a justiça, que foca em responsabilizar quem cometeu as violações, a reparação, que é o reconhecimento dos danos materiais e morais causados, e, por fim, a não repetição, que envolve transformar as instituições por dentro. Voltando à nossa metáfora, eles são o nosso piso novo. Os extintores de incêndio, os alarmes, tudo funciona em conjunto. Se faltar um desses pilares, a casa cai. Pensem só, você descobrir a verdade, mas não ter justiça, deixa no ar uma sensação terrível de impunidade. O que nos leva ao ponto 3, a experiência do Brasil. Como vocês vão ver,
Foi um processo lento, gradual e super negociado. Quando a gente analisa a história do nosso próprio país, através dessas fontes, dá para notar uma assimetria enorme. A nossa transição não foi daquele tipo de queda abrupta, de ruptura. Foi um processo bem devagar, feito aos poucos e altamente negociado pelas próprias cúpulas militares que estavam no poder na época. É verdade que o Brasil avançou bastante na parte da reparação. O Estado pagou indenizações, criou a comissão de anistia e reconheceu oficialmente um monte de vítimas. Mas, por outro lado, a gente sofre de um déficit gigantesco na parte da responsabilização penal. A esmagadora maioria de quem cometeu violações aos direitos humanos nunca nem chegou perto de sentar no banco dos réus. E o motivo principal que trava essa punição nos leva a um dos maiores debates jurídicos que vocês, estudantes de direito, vão enfrentar logo de cara. Temos uma colisão de gigantes aqui. De um lado, o nosso Supremo Tribunal Federal. No julgamento da DPF 153, o STF validou a Lei de Anistia de 1979 também para os agentes do Estado, fazendo uma leitura voltada para o pacto político que foi feito lá naquela época. Do outro lado da moeda, temos o sistema internacional. A Corte Interamericana de Direitos Humanos, analisando o famoso caso Gomes Lund, que é o caso da guerrilha do Araguaia, condenou o Brasil. A Corte cravou que as leis de anistia não podem de jeito nenhum servir como um escudo para barrar a investigação de crimes graves contra a humanidade, tipo tortura e desaparecimento forçado. É uma tensão colossal entre como a gente lê o direito interno aqui dentro e como o direito internacional dos direitos humanos enxerga a mesma questão. E a gente não pode deixar de falar da Comissão Nacional da Verdade, a CNV. Ela foi um marco essencial no Brasil. Ela documentou relatos super pesados, detalhou as estruturas de repressão e fortaleceu muito os pilares da verdade e da memória por aqui. Mas lembra da nossa metáfora estrutural lá do começo? A CNV não era um tribunal. Ela não tinha poder de mandar prender ou punir ninguém. Então a verdade sobre o que aconteceu foi exposta à luz do dia, mas a justiça penal simplesmente não se concretizou. E isso, historicamente, deixa muitas famílias das vítimas com uma sensação muito dolorida de incompletude. Passando para a nossa quarta parte, casos globais e justiça restaurativa. Vamos ver quais lições a gente pode tirar do resto do mundo. Quando a gente dá um passo atrás e olha para outras nações, percebe que cada lugar lidou com a herança de governos autoritários de jeitos incrivelmente diferentes. A Argentina, por exemplo, aqui do nosso lado, fez o histórico julgamento das juntas militares logo em seguida ao fim da ditadura. Uma pegada bem forte e direta de responsabilização penal. Já a África do Sul adotou um caminho super famoso com as comissões de verdade e reconciliação. Lá, eles até davam anistia, mas era condicionada. A pessoa tinha que confessar publicamente todos os crimes que cometeu. Em Ruanda, eles mobilizaram os tribunais comunitários locais depois do genocídio. E na Colômbia, tentaram mesclar justiça penal com acordos amplos de paz. Ou seja, fica claro que diferentes tipos de incêndio exigem ferramentas diferentes na hora de reconstruir. E é no meio dessas abordagens todas que ganha muita força o conceito de justiça restaurativa. A justiça punitiva mais tradicional que a gente está acostumado a ver foca quase 100% em usar o peso do Estado para castigar o ofensor. A justiça restaurativa muda o holofote de lugar. O centro de todo o processo passa a ser ouvir ativamente a vítima e tentar, de verdade, reconstruir o tecido da comunidade que foi rasgado pelo conflito. O violador precisa assumir de forma ativa o que ele fez e, literalmente, olhar nos olhos da sociedade. Tem uma frase no material que resume esse conflito de um jeito muito poderoso. Diz assim: paz sem verdade pode ser apenas silêncio organizado. É super importante que a gente internalize isso. Empurrar sujeira institucional para debaixo do tapete simplesmente não traz paz de verdade. Ocultar documentos, apagar evidências, isso não resolve o conflito raiz. Isso só impõe um silêncio forçado para quem sofreu as violências e, pior, deixa as engrenagens de violência inteirinhas e prontas para voltar a girar no futuro. O que nos leva à nossa quinta e última parte. O desafio do nunca mais. A memória não como uma lembrança vaga, mas como uma verdadeira política pública. Jovens padawans, instalar os alarmes de incêndio na nossa casa não é só fazer um discurso bonito no dia da inauguração, bater palmas e ir embora. O nunca mais exige orçamento no papel, exige reformar de fato as polícias, garantir que exista um controle civil rigoroso sobre as Forças Armadas, exige currículos nas escolas que ensinem direitos humanos para as nossas crianças e garantir que os arquivos públicos fiquem sempre de portas abertas. É uma política totalmente ativa, do dia a dia, de vigilância permanente, tudo isso para ter a certeza de que o Estado não vai voltar a oprimir os seus próprios cidadãos. Para a gente consolidar um vocabulário jurídico que seja de respeito, vocês precisam gravar muito bem esses termos da nossa análise de hoje.
ter na ponta da língua o que é a justiça de transição e como ela difere da justiça restaurativa, entender o peso histórico da nossa lei de anistia e, claro, conseguir explicar a diferença e a tensão entre a ADPF 153, lá do STF, e o caso Gomes Lunge da Corte Interamericana. Acredita em mim, esse vocabulário é o arsenal básico que vocês vão precisar para mandar bem nas provas e nos debates teóricos ao longo do curso. E como a ideia é que o aprendizado não pare por aqui, separei essas 5 perguntas para vocês levarem para os debates lá nas aulas de Constitucional e de Direitos Humanos. A primeira pergunta já é fascinante. Pode um Estado violador simplesmente criar leis para perdoar a si mesmo antes de entregar o poder? E olhem a última. Será que o nosso sistema de justiça atual, os juízes e promotores de hoje, aprenderam de fato com as omissões do nosso passado autoritário? Levem essas pulgas atrás da orelha para as rodinhas de discussão, porque isso enriquece demais a compreensão de vocês como juristas. Bom, e para fechar nossa explicação de hoje, eu deixo uma última grande reflexão tirada das nossas fontes. Quando a gente olha para o nosso país e para essa forma lenta, toda cheia de negociações, de como a gente conduziu a nossa justiça de transição, será que a nossa democracia realmente virou a página do autoritarismo ou a gente só colocou um marcador de página ali, deixando o livro prontinho para ser reaberto a qualquer momento? Pensem bastante sobre isso e continuem questionando sempre as bases da nossa estrutura. Um abraço enorme a todos vocês, futuros juristas, e a gente se vê na próxima.